Oi, meu povo, mais um vídeo aqui nesse canal. E esse vídeo aqui é pra tirar algumas dúvidas, né? Algumas perguntas que foram feitas nos comentários de outros vídeos. Então, trago aqui pra vocês a resposta dessas perguntas que, assim, são muitas pessoas falando nos comentários, eu não consigo responder todo mundo. Mas aí, o que é que acontece? Vou ficar fazendo assim. Quando eu ver muitas perguntas por lá, eu vou gravar um vídeo pra vocês respondendo a todas elas, tá? Então, você que está aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, você não é inscrito no meu canal aqui, Erika Pereira Oficial, já se inscreve aí, ó. Ativa o sininho se você quiser receber as notificações quando eu postar os vídeos, tá? Deixa o teu comentário, a tua pergunta, que... de acordo com a tua pergunta, eu vou estar gravando outros vídeos para vir responder a vocês, tá certo? Tirando aí as dúvidas de vocês, de quem tem passado por esse processo também. Aproveita e deixa o teu like já nesse vídeo para você não esquecer, tá bom? Compartilha aí com outras pessoas que talvez se interessem pelo conteúdo, tá bom? E desde já, muito obrigado. Ah, e outra coisa, eu quero pedir a você que está assistindo esse vídeo, coloca aqui nos comentários, né, a tua dúvida e coloca a cidade e o estado de onde você é. Eu, Erika, sou da Paraíba. E aí, você, de onde é? Me diz aqui nos comentários, tá bom? E vamos lá. E aí vamos lá, né, para as dúvidas de vocês. Após o vídeo, né, da cirurgia da mastectomia radical com esvaziamento da axila, que foi a cirurgia que eu fiz, tá? Veio as perguntas, né, surgiram aí as perguntas de como estava sendo o meu pós-operatório e o que eu estava usando, já que nos vídeos vocês estão me vendo, né, com aparentemente as duas mamas. Se eu fiz uma mastectomia radical, por que que eu estou com as duas mamas? E aí eu cheguei até a responder a algumas pessoas, eu acho que eu não... Algumas pessoas perguntaram assim, Erika, você fez a reconstrução também? Não, gente, eu não fiz a reconstrução, eu fiz apenas a mastectomia radical, eu apenas retirei a mama, né? E fiz o esvaziamento das glândulas da axila nesse lado direito, certo? Vou fazer a reconstrução? Vou fazer a reconstrução, mas só após a radioterapia. Por quê? Não é recomendado que você faça a reconstrução antes de fazer a radioterapia, tá? Então já segue essa diquinha aí, se você está passando por essa fase, né, desse processo em relação à cirurgia, radioterapia, reconstrução. Não é indicado que você faça a reconstrução antes de fazer a radioterapia, porque a radioterapia ela pode danificar a prótese e aí possivelmente você vai precisar fazer uma troca de prótese, né, no futuro aí, a curto prazo. Então, não é ideal que você faça a reconstrução antes de fazer a rádio, se você for fazer a radioterapia. E foi o que aconteceu comigo. Eu vou passar pela radioterapia, inclusive eu já dei entrada na documentação para iniciar as radioterapias. E só vou fazer a reconstrução após, né? Depois que eu terminar as raios, que a pele ela se regenerar, porque fica aí um pouquinho desgastada por causa da radioterapia, né? E aí, quando tiver tudo ok, tudo certinho, é que eu vou dar entrada na reconstrução da mama, certo? Foi apenas uma mama. E o que é que eu estou usando? Erika, mas por que você está com as duas mamas se você não fez a reconstrução? Gente, eu estou usando uma prótese. Eu acredito que essa prótese, eu não cheguei a perguntar, né? Mas eu acredito que essa prótese é a mesma que ela é colocada quando é feita a reconstrução. Eu ganhei essa prótese de uma pessoa da família. Eu não quero entrar muito em detalhes em relação a isso, tá? Mas eu ganhei essa prótese de uma pessoa da família. É uma prótese de 255, acho que falei ml, né? Pois bem, vou mostrar aqui pra vocês essa prótese. Ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Pra matar a curiosidade de quem queria saber se eu já tinha feito a reconstrução, né? Porque eu tô sempre aparecendo nos vídeos e tá tudo do mesmo tamanho.
mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Como eu falei, eu ainda não fiz a reconstrução, vou fazer depois da radioterapia e depois que a pele se regenerar. E aí, o que é que acontece? Eu comprei esses 2 sutiã antes da cirurgia, inclusive eles chegaram 2 dias antes da minha cirurgia. Comprei esse sutiã que ele vem com... foi da Ademilus, tá, gente? Ele vem com essa aberturazinha justamente pra colocar... você colocar a taçazinha dentro, né? Ou... deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Pra você colocar esse bojozinho, né? No caso aqui é a taça, que não tem enchimento nenhum. É só pra modelar mesmo, né? Não ficar mostrando aí o bico do peito. E aí, olha só. Eu coloquei 2 pra poder ficar igualzinho o tamanho do outro, certo? Esse lado aqui é o lado que eu uso, onde eu tenho a mama, tá certo? Eu coloco, ó, dentro do sutiã pra ficar... bem organizado, igual o outro. Nesse lado, que é o lado que eu não tenho a mama, eu coloquei 2 desse também. Deixa eu tirar aqui, que com a mão só eu não consigo. Também coloquei 2 desse, tá certo? Que é pra ficar igualzinho. Mas, como eu falei pra vocês em outro vídeo, que eu ganhei uma prótese. E aí eu coloco essa prótese, tá, gente? Essa prótese eu ganhei de uma pessoa da família. E ela é exatamente não, assim, ela é um pouquinho menor do que minha mama. Mas aí essas taçazinhas, ela... chega, Laura, ajuda aqui. Essa taçazinha, ela ajuda a deixar do mesmo tamanho. Vai, puxa coisa. Pronto, minha filha tá me ajudando. Olha só, eu ganhei essa prótese, é uma prótese mamária mesmo. Eu acredito que seja, acho que não é só um modelo, não, acho que é a prótese mesmo usada. Uma pessoa da minha família arrumou pra mim isso aqui. Tá certo? E aí, ó, ela é de 255, acho que é o tamanho, né? Esse negocinho aqui, essa informação. Eu uso ela, ó, pra modelar o seio. Ela é bem molinha, um gelzinho, né? Eu uso ela pra modelar o seio. E aí, eu coloco dentro dessa tacinha, tá vendo, ó? E coloco dentro do sutiã. E aí fica do mesmo tamanho. Na verdade fica um pouquinho menor, mas é uma diferença muito pouca. Dependendo da roupa nem dá pra perceber. E coloco dentro do sutiã. Aí eu tenho 2 sutiã desses. Tem o branco e o preto, que tem essa mesma função, né? De colocar aqui dentro. Pronto, gente. Esse é o meu segredinho. É o que eu tenho usado todos os dias. E é pesado, viu, gente? Tem dia que incomoda, que pesa bastante no sutiã. E aí, quando eu tô em casa, eu fico sem ela pelo fato do peso, né? E aí, esse é o meu segredo. Eu uso isso vou usar até colocar minha prótese, né? Que eu não sei quando vai ser essa cirurgia para reconstrução. Mas até lá, eu vou usando isso aqui. E quando eu não usava essa prótese, né? Quando eu não tinha ganhado ela ainda, eu usava fralda, gente. As fraldas da minha filha. Eu dobrava a fralda exatamente no modelo aqui, ó. Mais ou menos de um triângulo. E eu colocava dentro por dentro do sutiã, dos outros sutiã que eu tinha. E tentava ir modelando até ficar o tamanho da mesma mama. Não fica igual? Não fica. Mas a pessoa vai se virando, né? Eu não quero aparecer sem a mama, né? Primeiro que isso chama muita atenção e segundo que ainda me incomoda. Então, eu nunca apareço em público sem ter alguma coisa onde eu não tenho mais a mama. Pois bem, essa daí é a prótese que eu uso, tá? Inclusive estou com ela. E aí, aparentemente, dá a entender que você tá com as 2 mamas. E aí eu procuro usar sempre blusas, né? Que cobrem, não dão detalhes, né? De como tá aqui, onde a mama foi retirada. Primeiro que eu não gosto, mesmo antes da cirurgia eu já não gostava muito de decotes, né? Glória a Deus, eu sou crente e esse não é um tipo de roupa para mim. E aí eu sempre procuro usar roupas que disfarcem, né? Que sejam mais soltinhas, porque existe uma pequena diferença de tamanho, mas nada demais. Enfim, eu só não quero aparecer, né? Realmente sem a mama. Então, esse foi o jeitinho que eu encontrei, né? Pra estar usando até fazer a reconstrução. E aí, pegando o embalo desse vídeo, eu quero falar pra vocês um pouquinho por cima, porque já faz tanto tempo, né? Na verdade, acho que já fazem dois meses. Vai fazer 2 meses da minha cirurgia ainda. Isso aí, 2 meses ainda vão fazer da minha mastectomia. E gente, eu tô muito bem. Glória a Deus, eu estou muito bem.
A recuperação, ela foi sobrenatural, foi tremenda a minha recuperação, graças a Deus. Foi a graça do Senhor sobre a minha vida mesmo. Quem me acompanha, né, desde o início aí do canal, eu iniciei esse canal em fevereiro desse ano, de 2024. Eu iniciei o canal aqui. E aí quem me acompanha desde lá, né, os vídeos que eu já postei, sabe que eu passei por um longo processo antes de iniciar as quimioterapias. Tem outros vídeos aí que eu falo sobre isso. Se você chegou agora, é um novo inscrito por aqui, procura aí esses vídeos, né, pra você tentar entender um pouquinho da minha história, né. Eu passei por algumas cirurgias, né, a cirurgia de pulmão, outros processos cirúrgicos eu passei antes da quimioterapia. E assim, as duas cirurgias que eu passei, que foram as cirurgias no pulmão, eu sofri bastante, né? Sofri, assim, com a recuperação, sofri durante a cirurgia. Passei vários dias internado, fazendo fisioterapia respiratória, fui para o oxigênio vários dias. Coloquei dreno, fiquei bem mal em relação ao dreno, né? Mas foi a graça do Senhor, como sempre, como todos os dias, sobre a minha vida. E eu me recuperei muito bem, graças a Deus. Foi uma recuperação difícil? Foi. Foi uma recuperação dolorosa? Foi. Mas eu passei por isso. Passei com fé, passei crendo que Deus estava comigo, sempre esteve, né? Passei crendo que o Senhor, Ele estava ao meu lado, mesmo eu sentindo dor, mas o Senhor estava ao meu lado, me dando força, sendo a minha força, né, para passar por esse processo. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. O que eu quero falar, que mesmo com essas cirurgias tão difíceis, né, a recuperação foi tão difícil, né, dessas cirurgias do pulmão, as duas que eu fiz, a cirurgia da mastectomia, apesar de ser uma cirurgia grande, foi a maior cirurgia que eu fiz durante todo esse processo, de todas as cirurgias, essa foi a maior. Gente, como é que fala? Não sei se recebi. Eu fui ponteada, né? A minha cirurgia ela não foi colada, ela foi ponteada. Foram 26 pontos, né? Que eu sofri, tomei, eu não sei qual é a palavra correta. Foram 26 pontos, né? A cirurgia total da mastectomia. Foi uma cirurgia grande. E uma cirurgia bem complicada, porque assim, tá tirando um pedaço de você, né? Mas é um pedaço que nem flui nem contribui, entendeu? Não é uma mão, um braço, uma perna que você necessita para viver aí teu dia a dia. É um pedaço de você que não vai influenciar em muita coisa não, a não ser a parte estética, né? Para nós mulheres que temos a vaidade, né, a autoestima. Fora isso, não vai influenciar em nada. Então assim, apesar de ter sido uma cirurgia grande, apesar de ter tirado uma parte, foi uma cirurgia muito tranquila. Muito tranquila. Gente, antes a gente criou uma certa expectativa, né, assim, nos cuidados que ia ser após a cirurgia, e no pós-operatório, como seria. E assim, superou as nossas expectativas, porque a gente esperava que fosse ser algo muito delicado. E não foi tão delicado assim. Foi muito natural, foi muito tranquilo, sabe? A recuperação foi muito rápida, né? A cicatrização, ela foi rápida também, apesar de que eu passei, eu acho que mais de 15 dias com um pontinho aberto, mas que faz parte do processo, porque esse ponto, ele abriu exatamente no local onde a pele foi muito esticada, sabe? Para poder ser fechada. Então, assim, ela sofreu uma ruptura, acho que fala assim, né? Num ponto, e esse ponto, ele ficou aberto por mais de 15 dias. Mas também, assim, eu não senti dor, eu não tive febre, não tive nenhuma reação por esse ponto ter ficado aberto. Só os cuidados delicados, né, para não infeccionar, não adquirir nada de sujeira, essas coisas. Não os cuidados que a gente precisa fazer em relação à limpeza, porque estava aberto. Mas fora isso, foi muito tranquilo a recuperação da mastectomia. O dreno, né, passei 9 dias com o dreno. Era pra eu ter passado 7 dias, só passei 9. Porque houve aí um contratempozinho, no dia que era pra tirar eu não consegui tirar, mas tirei com 9 dias. O dreno também foi muito tranquilo. A nossa preocupação em relação ao dreno era só se ele estava realmente drenando ou não. Mas drenou direitinho, né? Foi muito tranquilo, não doía, o dreno não doía. Apesar de que quando passou exatamente 7 dias, eu não sei se era algo psicológico ou é porque é natural mesmo. Quando passou exatamente 7 dias, né? Eu fiquei 2 dias a mais. Começou a incomodar um pouquinho, sabe assim, uma coceirinha. Eu acho que meu que tava querendo cicatrizar o buraquinho lá do dreno, e o dreno ainda tava ali, não tinha como fechar. Então acho que por isso começou a incomodar. Coçar um pouquinho, sabe, arranhar um pouquinho, mas apenas isso. Fora isso, eu não senti nenhum incômodo em relação ao dreno da mama.
Pra retirar o dreno, doeu? Não, gente, não doeu. Eu achei que ia ser uma dor terrível, porque pra retirar o dreno da minha cirurgia do pulmão, eu fui no céu e voltei. Fui no céu e voltei. Gente, muita dor. Mas em relação ao dreno da mama, eu não senti. Ela tirou com maior cuidado, né? Fez tudo certinho, direitinho. Eu não senti nenhuma dor, nenhum incômodo na retirada do dreno da mama. Foi muito tranquilo. O que mais que eu posso dizer pra vocês, né? Os meus afazeres dentro de casa. Eu já não cozinho, gente. Realmente eu não faço comida. Não fico em frente ao fogão fazendo comida porque minha mãe não deixa. Desde o meu diagnóstico, né, que foi o ano passado, minha mãe não deixa mais eu cozinhar pra eu não ficar recebendo a quentura do fogão. Então, assim, ela quem cozinha pra mim, né? Meu esposo às vezes faz algumas coisas também. Eu faço um básico assim, que é esquentar uma água ou fritar um ovo, mas bem distante do fogão. Então, assim, eu já não cozinhava mesmo, né? Então, continua a mesma coisa após a cirurgia. Eu não cozinho. Minha mãe é quem cozinha pra mim. Graças a Deus, eu tenho esse apoio, né, familiar. Eu tenho essa rede de apoio na minha família grande, que eu possa dizer, né? Tanto os cuidados comigo, que eu tenho minhas 2 irmãs, que me ajudam muito, muito mesmo. E tenho minha mãe, que eu moro dentro do terreno dela, então ela tá sempre comigo. Tenho meu esposo, que passou um bom tempo comigo, né, desde o meu diagnóstico. Ele pediu demissão do trabalho para poder cuidar inteiramente de mim, né. E então, assim, é uma rede de apoio muito grande, graças a Deus. E eu tenho uma filha de 8 anos também, né, como vocês sabem. E assim, até o apoio em relação a ela, levar pra escola, pegar, dar banho, arrumar, organizar, entendeu? Eu também tenho essa rede de apoio para isso, graças a Deus, gente. Eu sou muito grata ao Senhor, porque Ele me proporcionou isso, né? Então, assim, eu não cozinho. Após a cirurgia, eu não consegui, até hoje eu não consigo direito varrer, né? Por causa do movimento do braço, apesar de que eu tô bem melhor, gente. Ó, não vai tudo, né? Não tá levantando tudo, mas eu já consigo fazer algumas coisas, né? Em relação ao braço. Mas eu não consigo, é como se eu tivesse perdido um pouco da coordenação para varrer a casa, essas coisas. Mas o que eu consigo fazer, eu faço. Só que logo, assim, um pós-operatório imediato, eu não estava fazendo isso, né? Eu não estava fazendo nada em casa. E outra coisa também, eu acho que eu não cheguei a dizer para vocês em outros vídeos. Eu acho que não. Mas eu passei, após a cirurgia da mama, eu passei 18 dias sem me olhar no espelho. 18 dias sem me olhar no espelho. Aí você pode perguntar, Érica, e por quê? Eu tive que mudar de cenário, gente, porque tava fazendo uma ventania e tava fazendo zoada com a lona que tem ali. Mas vamos lá. Eu passei 18 dias sem me olhar no espelho. Porque assim, durante todo esse processo, gente, eu sempre procurei respeitar o meu corpo e o meu tempo em relação a tudo. Em relação à queda do cabelo, em relação ao diagnóstico, em relação a essa cirurgia, em relação aos outros processos cirúrgicos que eu passei. Cada fase que eu estava vivendo, eu procurava respeitar o meu corpo e a questão de se aceitar, de aceitar as situações. Então, assim, eu sempre me respeitei em relação a tudo isso. Em relação ao cabelo já vai ser outra história, outro vídeo. Mas em relação à cirurgia, eu passei 18 dias sem me olhar no espelho, né? Eu sofria com isso? Não, gente, eu não sofria, chorava, me acabava. Não, eu não ficava com esse pensamento, né, de sofrimento, porque eu tava feia, porque eu não tinha mais a mama, e porque meu marido... Não, nunca deixei esses pensamentos permanecerem por mais de alguns segundos na minha mente. Eu sempre pedi a renovação ao Senhor de pensamentos, porque eu sei que isso não é o fim do mundo, eu não sou a primeira e nem a última, né? Meu esposo não se importa com isso. Então, assim, era algo que era para o meu bem, entendeu? Então, eu nunca permaneci com esses pensamentos negativos e ruins. Porém, eu não sei explicar, mas assim, eu acho que uma defesa, digamos, eu vou trabalhar dessa forma, digamos que uma defesa da mente, né? E do Senhor também. A gente não pode esquecer o lado espiritual em relação a isso, né? Que o Senhor me blindou para isso também, né? Então, assim, para que eu não viesse a ter aquele pensamento ruim, aquele pensamento negativo, de tristeza em relação à mama, eu não queria me olhar no espelho. Eu não me sentia à vontade em me olhar no espelho. Então, o que é que acontece? Eu passei 18 dias sem me olhar no espelho. Eu não queria, eu não sofri em relação a isso, mas eu também não me olhava no espelho. E durante esses 18 dias, ninguém, além da minha médica e do meu esposo, me viu. Durante esses 18 dias.
Todos os dias eu tomava de 1 a 2 banhos por dia. Quem dava os meus banhos era o meu esposo. Eu nunca olhei pra baixo assim, ó. Eu sempre ficava assim ou olhando pra cima. Meu esposo sempre que me deu banho. Ele dava o banho, ele lavava, limpava, fazia o curativo, colocava o remédio, colocava a pomada, fazia a limpeza como tinha que ser, né? Com o maior cuidado das gases e tudo mais. Os pontos, ele olhava se estava sarado, se estava aberto, se estava fechado. Ele era quem fazia tudo, era o meu esposo. Ele começou a trabalhar, teve uns dias que ele foi trabalhar, né? E aí eu esperava ele chegar, ou então ele me dava banho antes de sair. Mas eu nunca tomava banho sozinha. Ele quem me dava o banho, ele quem cuidava de mim, ele quem enxugava, né? Que precisava enxugar direitinho. Ele quem enxugava os pontos, colocava o remédio, fazia tudo, gente. Eu não olhava nem pra baixo pra eu não ver aquele ali, né? Aquele cenário ali que eu sei que não ia ser agradável pra mim. Após esses 18 dias, já tava tudo saradinho, tudo bonitinho. Eu decidi me olhar no espelho. Eu me senti confortável, né? Com a ideia de me olhar no espelho. Me senti bem em relação a isso. Não tive nenhum pensamento assim, ai, vou sofrer, vou... Não. Então eu decidi me olhar no espelho. Fui tomar meu banho sozinha. Nesse dia eu decidi tomar meu banho sozinha. Porque eu conseguia, apesar de que eu não tava mexendo muito o braço, mas eu conseguia o básico do banho. Então eu decidi que eu ia tomar banho sozinha. Quando ele chegou, eu já estava no meio do banho. Eu disse, pode deixar que eu tomo banho sozinha. Então eu fui tomar banho sozinha e me olhei no espelho. Gostei do que vi? Não. É bonito? Não. Mas era o que eu tinha. E eu precisava me aceitar. Isso aqui vai ser temporário. Essa visão, né? Esse cenário é temporário. Eu vou fazer minha reconstrução, tudo vai voltar a ser como antes? Não. Mas tudo vai melhorar. Então, assim, imediatamente eu me vi, olhei lá o ponto, né, que estava aberto no dia que eu me vi. Ok, tá bom. Não gostei do que vi, também não ia ficar me olhando no espelho toda hora e sempre. Não era uma necessidade de estar me olhando toda hora, vendo aquilo ali que eu não estava gostando. Mas em momento nenhum eu sofri por isso. Então pronto, daí em diante eu comecei a tomar meus banhos sozinha, cuidar de mim mesma, né, com a limpeza em geral, enfim, gente. E aí depois de alguns dias eu fui pra médica, né, pra ela ver como era que tava as coisas. Aí foi quando a minha mãe viu, né, e minha mãe quem sempre cuidou de mim em relação a tudo. Ela só veio ver depois de mais de 20 dias, foi que ela me viu também, que ela também não se sentia confortável em me ver sem a mama. E depois minha filha também aos pouquinhos foi vendo, né, sem querer ela via, porque a princípio eu também não deixei ela ver, porque não é algo que eu quero pesar pra ela, não é algo que eu quero estar trazendo pra ela. E aos pouquinhos ela foi me vendo dentro de casa, às vezes ela me via sem o sutiã, enfim, tudo foi se normalizando, né, voltando a ser o que deveria ser. Em relação às outras coisas, aos outros cuidados, a vestir uma roupa, às vezes tinha roupa que eu não conseguia vestir, então eu sempre tinha uma ajuda, entendeu? Não podia estar tomando sol, então assim, eram muitos cuidados em relação ao sol. Tomava aquele banho do sol para ativar a vitamina D, mas com todo cuidado, cobrindo aqui, né, o local com uma fralda, uma toalhinha. E aos pouquinhos fui voltando à minha rotina normal. Não foi nada de difícil, não. Pra mim não foi, gente. Agora entendam, são realidades diferentes. Minha realidade é diferente da sua. Então, assim, a todos vocês que estão me vendo aqui, que estão passando por esse processo, ou já passaram, ou vão passar, não se comparem, gente. Não se comparem, porque minha realidade é diferente da sua. Minha rede de apoio é diferente da sua. Entendeu? A minha cirurgia é diferente da sua. Minha recuperação é diferente da sua. Cada corpo reage de uma maneira diferente. Eu tô contando aqui minha experiência, mas eu não quero de maneira nenhuma que vocês se comparem com isso, entendeu? Que vocês tomem como exemplo em relação, assim, manter a fé ativa, sabe? Manter a fé em dia, você se alimentar na palavra do Senhor, em relação ao que o Senhor quer de você, né? A gente precisa declarar com a nossa boca, gente, o que a gente quer pra nossa vida. Se a gente quer cura, se a gente quer recuperação sobrenatural, a gente declara com a nossa boca o que a palavra do Senhor fala. Entende? Então, declara com a tua boca, né? Ativa a tua fé, se alimentando da palavra, orando ao Senhor e pedindo a Ele a graça dEle, a misericórdia dEle sobre a tua vida, o amor dEle, o carinho, o cuidado dEle, que Ele já faz isso com a gente. Então, assim, depende muito da gente, né? Como a gente vai receber do Senhor tudo isso que a gente pede. Então, assim, eu sempre me mantive firme na minha fé. E eu acho que isso é o que me ajudou. Acho não, tenho certeza. Isso foi o que me ajudou a passar por tudo isso muito tranquila, certo? Bem, eu me considero que eu passei muito bem em relação a tudo isso.
tanto o processo psicológico como o processo físico, porque a recuperação do corpo depende muito da nossa mente, de como está a nossa mente. Então, assim, para você que está passando por isso, eu sugiro, né, eu aconselho que você trabalhe a sua mente, trabalhe o seu lado espiritual, para que você passe por essas etapas de uma maneira tranquila e leve, assim como foi comigo. Todos esses processos foram muito leves, né? Mesmo os processos daquelas cirurgias em que foi mais difícil para mim, mesmo assim eu ainda considero que foi algo leve. Porque se a gente comparar com outras pessoas sofrem mais, né? Tem pessoas que sofrem mais, tem pessoas que passam de uma maneira assim, a recuperação é mais difícil, né? Então, assim, se eu comparar, eu vou entender que o meu foi leve. Mas não é o que eu devo fazer, estar comparando. Eu preciso viver a minha história, o meu processo, da melhor maneira que eu acho que deve ser. E essa foi a maneira que eu escolhi. Pela fé, trabalhei meu lado espiritual, trabalhei o meu lado, né, mental em relação aos pensamentos. Se eu não quero que aquilo aconteça, eu não tenho que ficar pensando naquilo. Se eu não quero que aquilo aconteça, eu não tenho que estar falando aquilo ali, declarando aquilo ali. Porque as nossas palavras, elas são sementes. Quando a gente fala, a gente está lançando uma semente. Então, se eu quero uma semente boa, eu quero colher de um fruto bom, eu vou lançar uma semente boa. Então, não fala, não deixa sair da tua boca aquilo que você não quer que aconteça na tua vida. Tá certo? E eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu consegui responder as perguntas de vocês. Se você tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, algo que eu não esclareci aqui nesse vídeo, deixa aqui no comentário a tua dúvida, a tua pergunta, que eu vou estar gravando outros vídeos tirando as dúvidas de vocês, tá certo? E o que é que eu desejo pra você? Que o Senhor continue te abençoando, abençoando a tua vida. Você que tá passando por esse processo, fica firme na tua fé, tá certo? Conversa com o Senhor, porque o Senhor, Ele sempre tem o melhor para nós. Ele sempre vai dar o melhor para nós. Então, cabe a gente receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, que é muito mais do que a gente imagina, tá certo? E é isso, meu povo. Esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero ter tirado a dúvida de vocês. E se eu não tirei, deixa aqui que eu vou gravar outro vídeo tirando mais algumas dúvidas, tá certo? E é isso, que Deus abençoe, continue abençoando a vida de vocês. E até o próximo vídeo.